O controle de erros do TCP é baseado no recebimento do Acknowledgement Number de um determinado pacote dentro de um limite de tempo. Esse limite de tempo é definido a partir do Round Trip Time. Isso significa que, ao enviar um pacote, eu aguardo por um determinado período de tempo o reconhecimento do recebimento correto desse pacote. Se eu não receber esse reconhecimento, se eu não receber o Acknowledgement Number superior ao número de sequência do pacote enviado, eu irei assumir que houve um erro de transmissão. Ao assumir que houve um erro de transmissão, eu irei retransmitir o pacote com erros. Do lado do destinatário que recebe o pacote, duas situações podem ocorrer. Uma, ele pode não receber o pacote, que foi perdido no meio do caminho por algum motivo, ou ele pode receber o pacote com erros. Se ele recebe o pacote com erros, ele irá fazer exatamente a mesma coisa que o UDP faz, ou seja, irá ignorar o pacote. Isso significa que, do ponto de vista do remetente, não existe diferença entre perder um pacote no meio do caminho ou o pacote chegar ao destinatário com erros. Em ambos os casos, irá acontecer o estouro do limite de tempo. Esse estouro de limite de tempo nós chamamos de timeout. Então, quando ocorre o timeout, o remetente do pacote vai escolher entre a retransmissão apenas do pacote que estourou o tempo, ou seja, apenas dos pacotes com timeout, ou a retransmissão de todos os pacotes a partir do pacote que estourou o tempo, a partir do pacote com timeout. Não existe uma política que é melhor do que outra. Nós vamos analisar dois exemplos para ilustrar melhor essas duas situações. Então, no primeiro exemplo, ou seja, a retransmissão apenas de pacotes com timeout, vamos analisar essa imagem. Inicialmente, a máquina B envia um pacote TCP dizendo que possui uma janela com capacidade de 8.000 bytes, considerando que cada pacote possui 1.000 bytes, nesse meu exemplo aqui. Esses 8 primeiros pacotes podem ser transmitidos, então, sem estourar o tamanho da janela da máquina B, que é o destinatário. A máquina A envia o primeiro pacote. Ao enviar o pacote, a máquina A define um timeout, ou seja, um período de tempo no qual ela irá aguardar o reconhecimento do recebimento correto do pacote 1. Se a estação A não receber esse reconhecimento até este momento aqui, até este limite de tempo, ela irá assumir que houve um erro na transmissão do pacote 1. O pacote 1 foi transmitido e chegou corretamente na estação B, foi armazenado na janela de B. A estação A, então, envia o pacote número 2 e define um novo timeout para o pacote número 2. Então, cada pacote transmitido possui o seu timeout. Transmite o pacote número 2, que é recebido e armazenado na janela. A estação A envia o pacote número 3. O pacote número 3 é perdido no meio do caminho ou recebido com erros, é independente. Ou seja, o pacote número 3 chegou com problemas ou não chegou. Teve um erro de transmissão aqui do pacote número 3. Enquanto enviava o pacote número 3, a estação B envia o reconhecimento positivo dos 2 primeiros pacotes. Então, o Acknowledgement Number de 2001 diz que recebeu os pacotes 1 e 2 corretamente. Isso faz, então, com que a estação A não precise mais aguardar o timeout dos pacotes 1 e 2. Esses 2 pacotes foram recebidos corretamente, ela não precisa mais controlar esses 2. O pacote número 3, no entanto, continua o timeout correndo porque ela não recebeu o reconhecimento do terceiro pacote. Enviou o pacote número 4, que também sofreu algum problema. Depois, definiu um timeout para o pacote número 4. Depois, transmitiu o pacote número 5 e 6, que foram recebidos corretamente, porém a estação B detectou que esses pacotes foram recebidos fora de ordem. O tempo limite de transmissão e recebimento correto do pacote número 3 estoura aqui. Então, aqui nós temos o timeout. Neste momento, a estação A detecta que o pacote 3 foi enviado com problemas, houve um erro de transmissão, e retransmite o pacote número 3, que vai ser armazenado na janela
da estação B. Observem que, como não estourou ainda o timeout do pacote número 4, o pacote número 4 não é retransmitido ainda. É transmitido o pacote número 7, dando sequência à transmissão de pacotes. Transmitido o pacote número 7, número 8, e quando estoura o limite do pacote número 4, aí sim que esse pacote é transmitido. Observem que só depois do recebimento do pacote número 4 é possível reconstruir a sequência correta dos pacotes na janela de recebimento e o envio do Acknowledgement Number, então reconhecendo os 8 pacotes como tendo sido entregues, corretamente. Então, o que se observa nesta política de controle de erros? A estação só retransmite o pacote com erros no momento em que existe o timeout daquele pacote. Na segunda política, a partir de um timeout, eu irei retransmitir todos os pacotes da sequência do pacote que teve erros. Então, como funciona isso? A estação A envia o pacote 1, que é recebido pela estação B, envia o pacote 2, que é recebido pela estação B, e ao enviar o pacote 3, esse pacote então sofre algum problema. A mesma coisa acontece com o pacote 4, que também sofre algum erro de transmissão. Enquanto enviava o pacote número 3, recebeu um reconhecimento positivo dos pacotes 1 e 2, então os pacotes 1 e 2 foram entregues com sucesso. O pacote número 3 continua contando o tempo de timeout. Envia o pacote número 5 e 6, que são recebidos fora de ordem pela estação B, Ou seja, a estação B detecta que esses pacotes 5 e 6 estão fora da sequência. O timeout do pacote número 3 estoura nesse momento e a estação assume que houve um problema a partir do pacote número 3. Então ela irá enviar novamente, retransmitir o pacote número 3, retransmitir o pacote número 4, mesmo não tendo ainda estourado o timeout do pacote número 4. Irá retransmitir o pacote número 5, mesmo não tendo ainda estourado o timeout do pacote número 5. Ou seja, a partir do 3 ela retransmite tudo. Então, retransmite o pacote número 3, que é recebido pela estação destino, é retransmitido o pacote número 4, que também é recebido, e nesse momento a estação B identifica que todos os pacotes estão na sequência correta. O pacote número 5 é retransmitido também, e ele fica duplicado na estação destino. A estação destino consegue detectar essa duplicação e vai descartar o pacote duplicado. No momento que a estação B envia o Acknowledgement Number reconhecendo o recebimento até o pacote número 6, observem que o pacote 6 não foi retransmitido ainda, Reconhece o recebimento até o pacote número 6, a estação A, então, identifica que todos os pacotes, do 1 ao 6, foram transmitidos corretamente e passa, então, a seguir na sequência, transmitindo o pacote número 7. Então, vou voltar um slide aqui para a gente comparar as duas situações. Na situação 1, que é essa aqui, eu só vou retransmitir a partir do momento do timeout. Estourou o timeout do 3, retransmito o 3. Estourou o timeout do 4, retransmito o 4. Isso me custa o tempo entre a retransmissão do 3 e a retransmissão do 4, em que a estação B não fica com os pacotes na sequência. Então, eu tenho que obrigatoriamente esperar, aguardar até o timeout estourar para retransmitir o pacote. Então, esse tempo que eu espero, que eu aguardo entre a retransmissão do 3 e do 4, pode ser considerado em algumas situações como um desperdício de tempo. Indo agora para a segunda situação, na segunda situação, eu não espero o tempo de estouro do pacote número 4, eu retransmito a partir do 3, o que me dá uma certa agilidade. Porém, eu perco tempo retransmitindo, nesse caso aqui, nessa situação, o pacote número 5, que já foi recebido corretamente. Então, esse pacote vai ser recebido 2 vezes pela estação destino, que vai descartar o pacote duplicado. Então, aqui eu posso considerar que eu tenho uma perda
no momento em que, em algumas situações, eu vou retransmitir pacotes que foram recebidos corretamente. Então, nos dois eu tenho, de alguma forma, algum tipo de perda. Identificando essa situação de perda nos dois casos, o que se chegou à conclusão é que o ideal seria o reconhecimento de blocos de bytes e não da forma como o Acknowledgement Number funciona. O Acknowledgement Number ele reconhece todos os pacotes recebidos até aquele momento. Então ele assume desde o primeiro pacote até o número de sequência que ele está reconhecendo. Mas se eu pudesse, nesse exemplo aqui, reconhecer o recebimento dos pacotes 1 e 2, como eu fiz aqui, e posteriormente reconhecer o recebimento dos pacotes 5 e 6, sem reconhecer o recebimento dos pacotes 3 e 4, seria possível a estação A retransmitir apenas os pacotes com erro. Essa ideia ela não tem lugar no cabeçalho TCP como ele foi concebido. Então é necessário, para que isso seja implementado, que se crie um campo opcional no cabeçalho TCP. Esse campo opcional é chamado de Selective Acknowledgement. E a ideia é que ele possa reconhecer um bloco de bytes independente. Por não ser padrão no cabeçalho TCP, por ser um campo opcional, então a utilização do Selective Acknowledgement ela deve ser negociada. Essa negociação é realizada durante o estabelecimento da conexão. Eu tenho aqui um pacote de estabelecimento de conexão, um pacote SYN. No campo opcional, nos campos opcionais, eu tenho aqui que a utilização do Selective Acknowledgement está habilitada, ou seja, a estação cliente está avisando ao servidor de que ela possui a implementação do reconhecimento seletivo. Se o servidor, no pacote SYN-ACK, disser que também possui o Selective Acknowledgement habilitado, ou seja, que ele também possui essa implementação, ambas as estações irão utilizar, então, o reconhecimento seletivo. Vamos ver num exemplo como funciona o Selective Acknowledgement. Nesse exemplo, apenas o pacote número 3 sofreu um erro de transmissão. Então, o pacote número 1 foi enviado com sucesso, o pacote número 2 foi enviado com sucesso, foi recebido pela estação B, que enviou um reconhecimento padrão, Acknowledgement Number de 2001, dizendo reconheço o recebimento dos pacotes 1 e 2. Então, a partir desse momento, os pacotes 1 e 2 são considerados como tendo sido entregues. O pacote número 3 é enviado e sofre o problema de transmissão. O pacote número 4 é enviado, o 5 e o 6 também, e eles são recebidos, então, com um problema de sequência aqui. Está faltando o pacote número 3. A estação B envia, então, um pacote TCP dizendo, olha, reconheço até o 2001, ou seja, Acknowledgement Number do padrão, do cabeçalho padrão TCP, só pode reconhecer o recebimento correto dos pacotes 1 e 2. Ele não pode reconhecer além desses dois pacotes. Porém, como campo opcional, ele envia um Selective Acknowledgement dizendo reconheço também do 3001 até o 6000. Ou seja, do pacote 4 ao pacote 6. Ao receber esse pacote, a estação A sabe que do pacote 1 até o 2 houve a transmissão com sucesso e do pacote 4 até o 6 também. Isso significa que está faltando apenas o pacote número 3, que será retransmitido. Depois de retransmitir o pacote número 3, a estação A segue a partir do valor reconhecido pelo Selective Acknowledgement, ou seja, a partir do pacote número 7. Então, o que nós temos aqui são dois números de reconhecimento no mesmo pacote. Um número, que é o padrão, Acknowledgement Number, dizendo reconheço até o byte 2001, reconheço os pacotes do pacote 1 até esse valor como tendo sido recebidos correto. Existe um buraco aqui, existem alguns bytes que não foram recebidos corretamente e depois eu reconheço do 3001, do byte 3001 até o byte 6000 como tendo sido recebidos corretamente. Então se identifica que do 2001 até o 3000
é que houve o problema do byte 2001 até o byte 3000.